Março é o mês de conscientização sobre a perda de xixi involuntária. Olha só, quem que não conhece alguma criança ou adolescente que ainda faz xixi na cama, não é verdade? Pois é, e olha só, dados da Sociedade Brasileira de Urologia indicam que 15% das crianças com 5 anos de idade ou mais sofrem com esse hábito e os prejuízos vão além do colchão molhado. Bloqueios no processo de socialização e dificuldades na vivência escolar são experiências recorrentes entre indivíduos com essa condição. E é sobre o assunto que a gente conversa agora com o mestrando em Medicina e Saúde Humana, pesquisador na área de medicina com ênfase em urologia geral, membro da Sociedade Brasileira de Urologia, o médico urologista João Dias de Andrade Filho, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, doutor João Dias. Bom dia, Jefferson, tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Xixi na cama é um hábito que a gente conhece entre muitas crianças e há adultos também que acabam tendo essa condição de fazer xixi involuntariamente. Como é que a gente cuida dessa situação, doutor João? Claro que passa por mudança de hábitos, mas tem uso de medicamentos para isso também? Tem sim. O tratamento inicial justamente é isso que você iniciou, é a mudança de hábito. Muitas famílias, crianças, têm o hábito de, ao dormir, não levar a criança no toalete para esvaziar a bexiga, para que ela tenha uma noite tranquila. Também oferece líquidos antes de dormir. Isso é uma coisa errada. Deveria esse líquido ser abolido até 2 horas antes da criança dormir. Também incentivar durante o dia que ela beba bastante água, para a noite não ficar desidratado. Também não oferecer substâncias, alimentos como frutas cítricas que façam irritar a bexiga, café, chocolate, também são uma dessas medidas que deve ser evitada. Quanto ao medicamento, existe alguns medicamentos que já são familiarizados no meio médico, como o hormônio antidiurético, a imipramina e a oxibutinina. Só que essas medicações resolvem uma pequena parte desse problema, em torno de 30% desses casos. Já existe no mercado um alarme sonoro, que é um aparelho que coloca na roupa íntima da criança ao dormir. Esse aparelho está conectado a um sensor de umidade. Quando os primeiros pinguinhos de xixi começam a ocorrer, esse sistema é ativado e ocorre um alarme. Só que esse aparelho que existe no mercado, muitas vezes não dá tempo a criança acordar ou os pais levantar essa criança para ir até o toalete e terminar a micção. Então, a gente da Escola Baiana de Medicina, e temos um grupo lá que se chama CEDIME, Centro de Disfunção Miccional na Infância. A gente melhorou esse aparelho que já existe no mercado, que além do aparelho sonoro, também existe um eletroestimulador. Esse eletroestimulador vai fazer com que contraia os músculos da região do períneo, onde existe o esfíncter uretal externo, como se fosse uma torneirinha, que ela, quando está fechada, a criança não urina. Quando está aberta, a criança faz o xixi. Então, esse aparelho inovador que estamos testando, ele pega e vai fazer, além do alarme, ele vai pegar e fazer a contração desse músculo. Então, dá tempo da criança acordar e terminar o xixi no banheiro, evitando os transtornos, né, que fazer o xixi na cama vai causar para a criança, para a família, de ter que trocar a roupa de cama. Isso a criança acorda indisposta, acorda triste, chega na escola atrasada. Também tem um constrangimento, né, da criança pegar e não, ao ser convidada por algum coleguinha, um familiar, de dormir na casa desse colega, desse familiar, e aí ela evita por pavor, né, de fazer o xixi na casa dos outros. Então, nós da Escola Baiana de Medicina estamos oferecendo à sociedade um tratamento gratuito pelo SUS,
que estamos testando esse aparelho. Isso aí vai ser o meu projeto de trabalho no mestrado da Escola Baiana de Medicina. O senhor enumerou aí uma série de caminhos que a gente pode escolher para enfrentar essa situação, esse xixi involuntário durante a noite. Então, agora, pela sua experiência, doutor João Dias, o que mais dá certo? Porque a gente ouve muito também dos pais, né? Ah, não, isso aí mais cedo ou mais tarde ele vai deixar de fazer xixi na cama. É só questão de paciência. Tem gente que opta muito mais por mudança de hábito, não é? Não, olha, tem que fazer xixi antes de ir para a cama, exatamente, evitar líquido também antes de dormir. Pela sua experiência, o que mais dá certo? O que mais dá certo atualmente, o padrão ouro, é o alarme. Os tratamentos comportamentais que falamos no início, ele só vai atender mais ou menos 20% dos casos. O tratamento medicamentoso, além de ser caro, deve custar em torno de R$300 para a família, e isso pode demorar 1 ano ou mais, ele só vai atender em torno de 30% dos casos. O alarme que existe no mercado padrão ouro, ele vai atuar em 50%, 70% dos casos. E isso, o tratamento também seria mais curto. Com esse novo aparelho, o eletrocondicionador que estamos testando, a gente vai buscar que, além dos 70%, ocorra a efetivação do tratamento para a criança em um tempo também mais curto, em torno de, no máximo, 3 meses com o uso. Existem estratégias pedagógicas que podem, de alguma forma, contribuir nesse processo, doutor João? Porque tem impacto no pedaço, na parte psicológica da criança, mas também no próprio processo de aprendizado e amadurecimento. Como é que os pais podem verificar que essa situação já não está sendo contornável pelos métodos que não impliquem ou interação medicamentosa ou adoção de um equipamento, como o senhor citou? Inicialmente, os pais devem acolher a criança, não ficar quando a criança acordar, de novo fez xixi da cama, você é uma pessoa que está dando trabalho, a casa toda, né, se envolve, outros irmãos que podem dormir no mesmo quarto, também são acordados, né, para mudar, trocar a roupa de cama, o colchão. Então isso causa impacto não só com a criança, mas também com todos os familiares. Então, quando você tiver um filho que, fazendo essas medidas iniciais que nós já falamos, e ainda mesmo assim a criança continua fazendo xixi pelo menos 2 vezes por semana, já deve procurar a ajuda do médico. Esse aparelho que o senhor está citando, ele é uma espécie de choque ou algo nesse sentido? Não chega a dar um choque, chega a dar um leve formigamento que é suportável pela criança. Ele também não chega a ter essa contração, esse formigamento fixo. Então, de acordo com a aceitação da criança e também a resposta da criança, ele pode ser aumentado de intensidade ou diminuir. As crianças que já foram testadas, que estão sendo testadas lá no CEDIM, aceitam muito bem, as famílias também estão aceitando bem e o resultado está sendo maravilhoso. Isso não pode gerar algum tipo de trauma ou algo assim no processo de crescimento após a pessoa, ou a criança, todas as vezes que ela estiver próxima a fazer xixi, ela sente o formigamento de uma maneira já involuntária, mesmo sem um aparelho, e isso ter consequência de médio e longo prazo? Não tem nenhum, não vai causar nenhum transtorno no futuro. Pelo contrário, né? A criança leva esse estigma de pegar e fazer o xixi na cama, né? Pode sofrer bullying por os colegas, por os irmãos, por parentes, até determinadas famílias, os pais não são compreensivos com o problema da criança e pode também levar essa criança ao desenvolvimento psicológico e social ser sofrido. Então, ela fica uma criança mais retraída, com depressão, com constrangimento, o rendimento escolar é alterado, fica uma pessoa com a baixa autoestima também dessa criança, isso tudo é levado. Mas o aparelho não vai causar de maneira nenhuma
fora do uso, nenhum incômodo para a criança. Pelo contrário, as crianças que estão usando estão satisfeitas com os resultados e muito felizes de estar sendo tratado com esse novo aparelho inovador. A gente está conversando aqui com o médico urologista João Dias de Andrade Filho sobre o xixi involuntário, também chamado de enurese noturna, não é isso? Quando a gente fala desse xixi involuntário na cama, durante a noite, a gente lembra sempre das crianças, porque acaba sendo uma situação muito comum entre os pequenos, mas entre os adultos também é possível, não é isso, doutor João? Quais são as condições que definem essa enurese noturna entre os adultos? É definida como ato de urinar quando o indivíduo dorme à noite. Existe situações pontuais, né, que a gente não pode pegar e dizer que já seja uma doença, né? Então, vamos pegar e ver qual é a incidência disso e aí o que isso está causando transtorno, né, na vida pessoal da pessoa. Mas quais são as principais causas para essa incontinência urinária entre adultos? É multifatorial. Existem fatores genéticos, estudos foram feitos e pais que foram enuréticos, a incidência é maior. Se os dois, o pai e a mãe, fizeram também xixi na cama, a incidência é maior ainda. Existe também a dificuldade de despertar. Geralmente os pais relatam que essas crianças têm o sono pesado e o estímulo da bexiga cheia dificulta essas crianças acordar e ir ao banheiro. Existe também a poliúria noturna, tem sido relatada em alguns casos, porque a bexiga dessas crianças ainda não se desenvolveram e é uma bexiga pequena. Isso também pode ser uma das causas da enurese noturna. Mas entre os adultos, doutor João, o tratamento continua sendo também em torno de mudanças de hábito, mas há casos de medicamentos também. Exatamente. Os medicamentos usados é o hormônio antidiurético, a desmopressina, a imipramina, que é um antidepressivo tricíclico, e a oxabotinina é usado nos casos de uma bexiga hiperativa. É quando, independente da quantidade de urina que exista na bexiga, a bexiga pega e se contrai involuntariamente. E aí ocorre as perdas. Geralmente, durante o dia, essas pessoas queixam de urgência miccional, ou então urge incontinência. Tem a vontade de ir no banheiro e não dá tempo de ir até o banheiro para urinar. Tem perda. Então, é um transtorno também na vida de muitos adultos. Eu já ouvi reclamação de pessoas que roncam muito ou que têm a apneia do sono, que é quando a respiração para por alguns momentos durante o sono, não é? A apneia do sono. Pessoas que roncam ou que têm essa apneia também podem acabar urinando sem controle? Tem fundamento isso? Não tem nenhum estudo sobre isso, não. Uma outra pergunta a gente está trabalhando com esse estudo para crianças, né? Mas é possível, por exemplo, ele ser adaptado para adultos em uma condição de ou incontinência urinária ou de problema para controlar a bexiga à noite? Não o aparelho como se fosse a fralda que tem a percepção, os sensores, mas a própria eletroestimulação. É possível a adaptação também para adultos? Existe para adulto também um eletroestimulador. Então, cada caso tem que ser estudado e ver a causa para fazer um tratamento. Existe um aparelho que é um pouco diferente, que é transcutâneo. Você coloca na pele, na região sacra do adulto, e esse pode pegar e causar o estímulo. Então, deve ser avaliado, no caso do adulto, com exames mais detalhados. O exame ouro para esse tipo de diagnóstico seria o estudo urodinâmico, que eventualmente é feito em criança por ser um exame invasivo, que precisa colocar sonda via retal, sonda uretral para fazer o exame. Então, são reservados em alguns casos
em crianças. Então, pela anamnese, o exame físico, o médico vai direcionar quais são os exames que devem ser feitos para essas crianças, como também no adulto. No caso de adultos que tiveram algum tipo de intervenção na próstata, que acaba gerando uma das consequências, pode ser a incontinência urinária. Esse tipo de tratamento, ele pode funcionar? Não, nesse caso não. Para o caso de incontinência urinária pós uma cirurgia, no caso uma prostatavesiculectomia radical para o câncer de próstata, deve ser feito inicialmente exercícios que são chamados exercícios de Kegel, que é a contração dessa musculatura para fortalecer a musculatura em torno da uretra. Existe também desde tratamento cirúrgico, como os esfíncteres artificiais, que são um aparelho também que é colocado em torno da uretra do adulto e que ela contrai. Quando o adulto quiser urinar, existe um dispositivo que geralmente fica na bolsa escrotal, é acionado, esse esfíncter abre, a pessoa urina e depois é fechado esse esfíncter. É para fazer um movimento como se fosse o esfíncter uretral normal da pessoa que provavelmente foi lesado durante a cirurgia. Isso ocorre em mais ou menos em torno de 12% dos casos de cirurgias para câncer de próstata. Dr. João Dias, para a gente encerrar, qual seria o momento, digamos, o limite para a gente definir, olha, isso aqui é para você tratar com um urologista ou não? Isso aqui precisa de um suporte mais psicológico. Como é que a gente pode definir esse limiar entre uma terapia à base de medicamentos ou de alguns aparelhos, mas também precisando de um psicólogo para resolver o xixi involuntário, doutor João Dias? Os pais devem pegar e ficar atentos se está havendo também algum problema familiar, como mudança de escola, nascimento de um bebê, né, do irmãozinho em casa. Isso então pode se chamar a criança que faça xixi na cama, ser uma maneira de chamar a atenção. Então os pais devem ficar atentos se houve mudança no comportamento da família, o entorno todo da criança, se isso pode estar ocorrendo. Se também na escola a criança está sofrendo algum tipo de bullying, por ser mais gordinha, por ter alguma coisa que fuja, né, do habitual das pessoas. Então, principalmente, os pais devem ficar atentos se existe realmente algum fator novo que causou essa mudança, né, na criança, que isso pode psicologicamente levar a causar enurese. Não sendo visto esse problema, os pais devem levar a criança para fazer uma avaliação para esse problema da enurese noturna. Tá certo. Dr. João Dias de Andrade Filho, médico urologista, membro da Sociedade Brasileira de Urologia, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Bom dia, eu que agradeço. Obrigado. Essa conversa também vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são 7h44 na tarde, FM.